Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Abra comigo primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Eu quero louvar a Deus aqui por essa oportunidade que Ele me concede de mais uma vez retornar a esta casa de oração, presidida pelo meu amigo Pastor Carlinhos. Pastor Carlinhos, eu conheço ele desde quando era lá no Miguel Vieira, quando o seu avô era pastor lá. Cheguei a pregar algumas vezes lá, muito tempo atrás. E hoje, olha o projeto que Deus te deu aqui. Às vezes as pessoas não olham para a gente e acham que a gente cai de paraquedas, mas não vê que lá atrás a gente viemos pelejando até chegar aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do Senhor, pela oração que o Senhor e a sua igreja fez pela vida do meu filho, juntamente com a missionária Débora, sua esposa. E eu quero aqui, sem demagogia, dizer que o Senhor é um grande homem de Deus. Converso com meu cunhado Isaac e falei para ele, o Senhor mandou uma mensagem para mim, era quase 2 horas da manhã, e falando para mim: Pastor Tiago, eu estou nesse momento agora, dobrando o meu joelho e entrando em oração pela vida do seu filho. Eu tenho a mensagem aqui no meu celular, era quase 2 horas da manhã. Como diz o Senhor, isso é louvável. Muito obrigado de coração pelas orações que o Senhor fez pelo meu filho. Nas madrugadas Deus ouviu. Hoje ele está ali, ó, projeto de Deus. Reuel estava lá dentro da Santa Casa no Hospital de São José dos Campos. Quando a doutora perguntou como é que é o nome dele, ele falou Reuel. Ela falou, nome diferente, o que significa? Eu falei, amigo de Deus. Ela olhou para minha esposa e falou assim, Reuel, a gente precisa conversar então, para você falar algumas coisas para Deus. Então eu louvo a Deus, irmão, porque o meu filho estava na UTI, e Deus tirou da UTI através do poder da oração. O pastor Carlinhos, quando eu pedi a oração, no mesmo momento ele falou, eu entrarei nessa batalha de oração pela vida do seu filho. Alguns dias depois mandou mensagem querendo saber como ele estava. Falei, já saiu da UTI, está no quarto. Foi ontem, eu mandei a mensagem, pastor, meu filho tem que mamar meio-dia para fono liberar ele para ganhar alta para ir embora. Ele falou assim, eu aqui, pastor Tiago, eu libero uma palavra na tua vida, que o seu filho, eu vou estar orando, o seu filho vai ganhar alta, e amanhã você vai estar pregando na nossa igreja, com seu filho e a sua esposa lá vendo você pregar. E eu tomei posse dessa palavra, falei para ele, pastor Carlinhos, eu tomo posse da palavra, a minha esposa está ali, o meu filho está ali, para a glória do nome de Jesus, amém? Louvo a Deus pela vida aqui do meu cunhado Isaac, juntamente com a sua esposa, a qual nos fez o convite. Está ali minha mãe, também estava orando, intercedendo pela vida do meu filho. Ali está o Breno. O Breno falou que ia fazer pastel. Eu falei, não, hoje você vai lá na igreja, porque nós vamos agradecer a Deus pela vida do Reuel. Depois faz o pastel, né? Deus abençoe o Breno, o Christian, a Rebeca. A Miriam está aqui na frente. Está lá atrás a minha esposa, a minha filha ali, a Dávila, a Eduarda. Pedrinho falou hoje para mim assim, vai cortar o cabelo? Eu falei, vou. Aí ele pegou e falou assim, vou fazer um risquinho para você. Eu falei, então pode fazer. Aí se os irmãos quiserem cortar o cabelo, é só ir na rua Caçapava, número 68 lá, que Deus está honrando ele, viu? É o corte do propósito. Deus abençoe em nome de Jesus, viu, Pedrinho? Meu sogro viu de azul, ele correu no guarda-roupa lá, pegou uma camisa azul, falou assim, então eu vou igual vocês também. Eu falei, glória a Deus. Deus abençoe aí o irmão Júlio, pregou várias vezes na Nova Guará lá. Deus abençoe a vida do nosso irmão, da nossa irmã, pregadores da palavra. E vamos aqui no texto, né? Louvar a Deus também pela vida aqui dos meus amigos aqui, missionário Bruno, o Theo, o Xande, o pastor. Deus abençoe a todos, viu? Muito obrigado pelas orações. Hoje esse culto para mim é um culto de gratidão a Deus. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, verso 1. Então disse o Senhor a Samuel, até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel?
enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: eu vim sacrificar ao Senhor. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram aos encontros, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Pode tomar um assento em nome de Jesus. Meus irmãos, esses 11 dias que meu filho ficou na Santa Casa ali em São José dos Campos, foi numa quarta-feira, foi para levar ele na UPA de Guaratinguetá, da UPA de Guaratinguetá. A médica olhou para ele e falou para minha esposa: olha, ele está com broncolite, vai para casa, faz bombinha. A minha mãe foi buscar ela para mim, e no decorrer minha mãe falou assim: o seu filho está muito molinho, vamos passar na Santa Casa. Chegou na Santa Casa, o meu filho com a febre muito alta, ele teve uma convulsão. Ali na Santa Casa, já colocaram no oxigênio, e dali mesmo, no mesmo dia, Deus preparou uma vaga em São José dos Campos. Peguei minha moto, fui seguir na ambulância até lá. A primeira oração, quando eu entrei no quarto, que eu pude entrar aqui na Santa Casa, a primeira oração que eu fiz para ele foi: eu repreendo o espírito da morte na vida do meu filho. É presente de Deus, é promessa de Deus na minha vida. E toda vez que eu assumo a tribuna, eu falo: em breve eu vou ver o meu filho pregando a palavra de Deus, porque ele veio para confundir a medicina, e eu acredito no poder de Deus. E quando nesse decorrer, eu confesso que eu não tive tempo para poder ficar pesquisando, buscando, estudando a palavra de Deus. Como a gente que é pregador, a gente precisa buscar e ler, porque tem algumas pessoas que só quer ler quando vai pregar. Mas o verdadeiro crente, ele não lê quando ele vai pregar, ele tem que ficar lendo, buscando, ele tem que estar preparado para quando a oportunidade chegar, ele já está preparado. Então, domingo passado eu fui pregar numa igreja ali em Moreira César, apenas eu, a minha filha, a Eduarda, e a Dávila, a minha mãe que me levou lá porque meu carro tinha dado problema. Como foi ruim pregar, pastor Carlinhos, sem minha esposa estar junto. Eu louvo a Deus aqui pela vida dela hoje. Nesses 11 dias ela fez muita falta para nós, para mim e para minha filha. Eu não tinha tempo nem de preparar uma janta para elas, porque eu tinha que chegar em casa de moto e eu já tinha que sair rumo a São José dos Campos. Todo dia eu estava fazendo essa trajetória. E a minha filha estava com febre. Minha mãe falou: sua filha está com febre emocional, ela está com saudade da mãe. Ver por celular é uma coisa, agora pessoalmente é outra. Mas eu quero ser fiel ao que Deus me deu aqui. Quando eu olho para a Bíblia, antes de acontecer esse fato, é bem verdade que a Bíblia vai dizer que o povo de Israel, que estava declinando, olhando não para Deus, mas sim para o homem, para outras nações, eles vão chegar diante de Samuel, que Samuel quer dizer ouvido de Deus, e vão olhar para Samuel, vão dizer para Samuel: a gente queremos um rei como outras nações também têm o rei. Queremos ser governado não por Deus, mas sim pelo homem. A Bíblia vai dizer que Samuel vai orar a Deus, porque Samuel, ele era sacerdote, Samuel, ele era profeta, e Samuel, ele era juiz. Quando nós olhamos aqui, nós vemos que Samuel, ele tinha esses 3 atributos. Samuel, ele era profeta. Quem era profeta? Profeta é aquele que ouve de Deus e traz para o povo. E o sacerdote? O sacerdote é aquele que ouve do povo e aquele que leva para Deus. A Bíblia diz que eles estavam nessas 3 funções,
E quando ele foi orar para Deus e dizer: Senhor, será que eu não estou sendo uma pessoa tão importante diante de Israel, para o povo pedir um rei para reinar diante deles? A Bíblia diz que Deus vai ouvir a oração e vai dizer para Samuel: dá ouvido ao povo, não fica atemorizado não, Samuel, por aquilo que está acontecendo. O povo não está te rejeitando, o povo está rejeitando a mim. A Bíblia diz então que naquele momento vai abrir uma lacuna. Qual é? Para poder ungir uma pessoa para ser rei de Israel. A Bíblia vai dizer que essa pessoa que vai se surgir, todo mundo conhece a história e sabe que é Saul. Saul vai receber uma unção, não de rei, mas a Bíblia diz que a unção e o óleo que desce na cabeça de Saul é de príncipe. A Bíblia diz então que ele começa a governar diante do povo. No começo tudo vai bem, no começo tudo vai certo, no começo tudo vai dando aquele jeito que ele estava projetando, mas só que Deus vai mandar a matar os amalequitas, os reis, matar os gados, matar todo mundo. A Bíblia diz que quando Deus dá uma ordem, ali Saul já não vai mais obedecer a voz de Deus. Por que, pastor Tiago? Porque todo aquele que é levantado pelo homem, ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade da sua carne. A Bíblia diz que Saul aqui, ele não vai fazer o que Deus mandou, ele vai desobedecer a Deus, ele vai querer oferecer algum sacrifício. A Bíblia diz então que Samuel vai chegar diante dele e vai dizer para ele que Deus já rejeitou ele. A Bíblia diz então no capítulo 16, onde eu quero pregar, que quando Deus aqui fala com Samuel, Samuel ainda está chorando, Samuel ainda está lamentando, Samuel está preocupado com Saul. Por que, pastor Tiago? Porque ele sabe que Saul tinha sido rejeitado, não para a salvação, mas sim para governar Israel. A Bíblia diz então que Deus vai olhar para Samuel e vai dizer: até quando terá dó de Saul, tendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Quando eu olho aqui, eu fico imaginando Deus olhando para ele dizendo: vai ficar lamentando até quando? Até quando você vai ficar pranteando, pagando preço por aquilo que eu já arranquei, por aquilo que eu já não estou no negócio? Aqui eu já quero abrir um parente aqui nesse culto. Deus já arrancou muita gente da tua vida. Quem sabe você ainda está pagando preço em oração, está pagando preço no jejum, está pagando preço aí em campanha, por aquilo que Deus já arrancou. Muitas das vezes está chorando, está lamentando. Deus está dizendo para você nessa noite: não chora, não lamenta, porque eu já tirei. E aquilo que Deus arranca, meu querido, é para você prosseguir, para que o nome de Jesus venha a ser glorificado. Quando eu olho para a Bíblia, eu fico imaginando Samuel ouvindo Deus falar com ele, e Deus dizendo: Samuel, fica tranquilo, eu já rejeitei. A Bíblia diz que Samuel vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, como eu vou ali diante de Israel, diante da casa de Jessé, se o povo Saul me olhar, ele vai querer me matar. A Bíblia diz que Samuel então vai ouvir a orientação de Deus. Qual foi? Pega uma bezerra das vacas e diz que vai sacrificar o Senhor. A Bíblia diz que quando ele faz isso, ele pega ali aquela vaca, aquele bezerro, e vai levar diante da onde Deus já tinha projetado para ele. O que acontece? Quando acontece que ele chega na cidade, algumas pessoas vão chegar diante dele e vão dizer: é de paz a tua vinda? Porque não era de costume o sacerdote chegar numa cidade sem avisar a população. Quando chegou ali o sacerdote Samuel, o povo automaticamente olhou para ele e disse: é de paz a tua vinda? Ele disse: é de paz a minha vinda. Eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde ao sacrifício. Aqui eu aprendo uma coisa: que antes de eu oferecer alguma coisa para Deus, eu tenho que santificar minha vida. Não é de qualquer jeito que eu venho para o culto e eu venho aqui oferecer uma adoração para Deus, muitas das vezes sem santificar minha vida. Sabe o que eu quero dizer? Lembra de quando Moisés estava ali no capítulo 3 de Êxodo? A Bíblia diz que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e de repente a Bíblia vai dizer que ele vai contemplar a sarça pegando fogo
fogo. O que chama a atenção de Moisés não é a sarça pegando fogo. O que vai chamar a atenção de Moisés é que a sarça não se consumia. A Bíblia diz então que quando a sarça não se consumia, Moisés coloca no coração o desejo: eu olharei para lá e chegarei diante daquela sarça e verei aquela visão. Porque segundo os estudiosos vai dizer que no deserto era normal a sarça pegar fogo. Como assim, pastor Tiago? O sol muito quente refletia na pedra, o calor da pedra refletia na sarça, a sarça pegava fogo e a sarça consumia. Mas o que chamou a atenção de Moisés é a sarça estava pegando fogo, mas a sarça não consumia. Eu não sei que tipo de sarça que você é. Eu não sei se você é a sarça que pega fogo e daqui a pouco apaga, ou se você é aquela sarça que o fogo continua ardendo, que o fogo continua pegando. Então nesta noite, abra a tua boca para adorar o nome de Jesus Cristo, porque nessa noite é um culto para encher do poder da unção, da glória do Espírito Santo de Deus. Alabacalabachuri calabai, na canto rebe couva, alabachuri calabacanta rébia, alabandu alabaia cominaia saio calabacanta arábia. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Fica tranquilo, filho, fica tranquilo, minha filha. Você não vai sair daqui do mesmo jeito. Você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só não vai sair daqui cheio quem não quer, porque nessa noite há uma grande cálice de azeite em cima dessa igreja para ser derramado sobre a minha vida e a tua vida aqui nessa noite. Então nessa noite é noite de propósito, é noite de você abrir a boca e glorificar o nome de Jesus. É noite de você dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me conforme o teu querer, a tua vontade. Moisés olhou para a sarça e Moisés estava chegando, mas quem estava se manifestando na sarça conhecia Moisés, aonde ele disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é santa. Não adianta vir com o costume do Egito para dentro da casa do Pai. Alabacalabachuri calabacome na ráfia. Não adianta, meu querido, vir com o costume do Egito para dentro da casa do Pai. Ai de calabachúria. Salomão, ele disse: guarda o teu pés quando entrares na casa do teu Deus. Esse negócio de muitas das vezes lá fora do mundo eu posso trazer para a igreja, nada disso. A Bíblia diz que nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado no presente e vai continuar sendo pecado no futuro. Então nessa noite é melhor tirar a sandália dos pés, porque a sarça está pegando fogo e Deus, ele quer te encher. Alabaia, come na sarabacanto, rebe de calabaia. Ada, wahalabaia, chúbia. Aleluia. O povo preocupado. Samuel, é de paz a tua vinda? Ele vai dizer: é de paz a minha vinda. Santificai-vos e vinde ao sacrifício. Primeiro vai santificar. Primeiro vai colocar a casa em ordem. Samuel já era projeto de Deus dentro da barriga de Ana. Para quê? Para colocar a casa do sacerdote Eli em ordem. O filho de Eli, Ofni e Finéias, estava depravando a casa do pai, mas Deus levantou Samuel para colocar a casa em ordem. A Bíblia vai dizer então que ele vai. Só que a Bíblia vai dizer que ele recebe um recado de Deus dizendo: olha, vai à casa de Jessé, o belemita, porque dentro do teu filho me tenho provido de um rei. E quem é este rei? Davi. A palavra Davi quer dizer amado do Pai. Diga para o irmão que está do teu lado aí: você é amado do Pai. O diabo tentou contra a tua vida esse dia de hoje, mas o diabo caiu por terra.
Tem um corinho que eu ouvia há muitos anos atrás, 20 anos atrás, que estamos na caminhada, 22 anos mais ou menos, servindo a Deus. E eu ouvi um corinho dizendo que o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Fica tranquilo, a Bíblia diz no Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Salmo 23, verso 4 vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Acabou, pastor Tiago? Não. Isaías 54, 17 vai dizer, aleluia, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, toda língua que levantar contra ti juízo tu as condenará. Alabaia, cova, rebe, calabachúdia. Nessa noite você tem liberdade para adorar o nome de Jesus. Aqui não é cemitério, aqui é lugar de vivo. Aleluia. Lembra de quando o sacerdote entrava dentro do templo? Era amarrado uma corda sobre o sacerdote, e sobre a sua vestimenta ouvia algum sino. Para quê? Para toda vez que ele andava dentro do templo do santo, fazia barulho, e o povo ficava do lado de fora orando, intercedendo pela vida do sacerdote. E aí, pastor Tiago, se tivesse barulho, estava vivo. Vê se tem alguém vivo do teu lado aí. Alabacalabachuri, calabacantarábia. Abra tua boca e adore, porque Jesus está na casa. Eu costumo dizer nas pregações que o crente pentecostal, ele é igual um pastel de rodoviária, Brendo. Por quê? Porque é pouca carne e muito óleo. Aleluia. O crente é assim, ele tem que ter pouca carne e tem que ter bastante óleo. Esses dias eu ouvi dizer aí no carnaval que os crentes é tudo crente enlatado. Eu realmente concordo, é enlatado, porque quem está na conserva da lata, ele não estraga, ele está guardado no sangue do Cordeiro. É por isso que você está aqui sentado hoje, glorificando e bendizendo o nome de Jesus. Deus te escolheu para te colocar aqui, não para você ser derrotado, mas para você ser vitorioso, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Se fosse para botar um tema aqui na mensagem, seria esquecido pelo homem, mas lembrado por Deus. Antigamente a minha mãe ia em tanta biqueira pegar as coisas dela que eu roubava, trocava com droga. Hoje não, hoje ela está ali sentada vendo eu pregar a palavra. Tanta coisa que eu fiz de errado na minha vida, se eu pudesse voltar lá atrás eu não faria. Mas isso na vida da gente é aprendizado, são fases que temos que passar. Hoje eu louvo a Deus que ela é diaconisa da casa de Deus. E eu falei para ela no dia que estragou meu carro: a senhora não vai comigo lá levar para pregar? Ela falou assim: não, pega meu carro e pode ir. Eu falei: não, eu quero que a senhora vá comigo. Na mesma hora lá, ela trocou de roupa e me levou. E eu fico imaginando uma mãe que via um filho nas drogas, pessoas ouvindo e falando que ele não tinha jeito, que ele ia morrer, que ele ia para o tráfico, para o cemitério, para o presídio. Hoje ele virou um pregador da palavra de Deus. Aleluia. Se você não acredita em milagre, você está no lugar errado. Porque o Senhor que está aqui no nosso meio, Ele é Deus de milagre. Deus vai dizer para Samuel: tu vai à casa de Jessé, porque tem um lá que eu já me provi de um rei, para ser rei de Israel. Tem um porém, Samuel: você vai ungir aquele que eu te disser. Não é aquele que você quer, Samuel, porque muitas das vezes o homem quer ungir aquele que ele quer, mas muitas das vezes temos que ter a orientação de Deus, e para dizer: Senhor, desce o óleo nesse ou não. Aí Deus que vai dar a orientação. Deus olhou para Samuel e falou para Samuel: tu vai ungir aquele que eu disser. Quando ele chega na casa de Jessé, Samuel, a Bíblia diz que ele vai bater o olho em quem? Vai bater o olho em Eliabe. Olhou em Eliabe, ele vai dizer: certamente Deus preparou este homem para ser rei de Israel.
E aí, pastor Tiago, Deus vai bradar do alto no ouvido de Samuel e vai dizer: o quê? Vai dizer para ele: não atenta para a sua altura e nem para a sua aparência. A palavra aqui, altura, no dicionário Aurélio, quer dizer homem orgulhoso, coração grande. E Deus não tem prazer com pessoa soberba. Pessoa tem que ser humilde. A Bíblia diz que ele falou: não atenta para a sua aparência. A palavra aparência aqui quer dizer aquilo que parece ser, mas não é realidade. O que é, pastor Tiago? Aqui eu vou aplicar para você. Parece que é pregador, mas não é pregador. Parece até porque tem uma Bíblia fininha e li, mas não é, não parece, só parece, mas não é realidade. Tem uma boa oratória, só parece, mas não tem uma boa, não tem uma boa, não, só parece que é, mas não é realidade. Conhece o grego, o hebraico, o aramaico, mas não é realidade. E aí, pastor Tiago, Deus falou: não atenta para a aparência. Porque se a gente chegar muitas das vezes de roupa bem vestida, tem muita gente que olha pela aparência, coloca sentado no meio, nos primeiros bancos. Mas Deus está dizendo: não olha para a aparência, porque eu, Senhor, vejo o coração. Você pode entrar aqui, não tem um carro para você andar, mas Deus está olhando para dentro de você, está dizendo: eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um projeto na tua vida, eu te escolhi para você ser vitorioso. Por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus não olha se eu tenho uma conta gorda no banco, Deus não está olhando para essas coisas, Deus está olhando o meu coração, se eu sou sincero, obediente, se eu sou crente aqui dentro, se eu sou crente no trabalho, se eu sou crente aqui, se eu sou crente na escola, se eu sou crente aqui, se eu sou crente na rua de casa, se eu sou crente aqui, se eu sou crente com meus amigos. Alabá, calabachuri, calabaia, narrasse cominai, alabachuri, calabácia. Não atenta para a sua aparência e nem para a sua altura. A Bíblia vai dizer que então passa Eliabe. De repente vai passar Abinadab. Deus vai dizer: nem este eu tenho escolhido. Vai passar Samar. Nem a este eu tenho escolhido. E eu fui pesquisar, saber qual o significado do nome de Eliabe. Eliabe, Abinadab e Samar. A palavra Eliabe, Abinadab e Samar, Eliabe quer dizer: meu Deus é pai. Profetiza para quem está do teu lado: meu Deus é pai. Abinadab: meu pai é nobre. E Samar: aquele que causa espanto. Se nós montar uma frase, ficaria: meu Deus é pai, meu pai é nobre, aquele que causa espanto. Por que ele causa espanto? Porque ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar em seco. Porque ele causa espanto? Porque ele entrou na UTI e deu vida para o meu filho, arrancando ele de lá sem tomar nenhum medicamento. E lá os doutores falaram: vai sair daqui 100% para a honra e para a glória do nome de Jesus. Por que ele causa espanto? É porque ele desce no potim, ele pega o traficante, dá um banho de misericórdia, coloca sentado aqui e faz dele um pregador da palavra. Por que ele causa espanto? É porque ele entra dentro do presídio da P1, da P2 de Potim, liberta aquele que está lá dentro e faz dele um pregador da palavra. Por que ele causa espanto? Porque ele causa espanto porque ele pega 5 pães e 2 peixinhos e multiplica para mais de 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Por que ele causa espanto? Porque ele vai escolher o barco não cheio, mas o barco vazio. Por que o barco vazio? Porque se o barco de Pedro tivesse cheio, ele não tinha lugar para entrar lá dentro. Não tinha espaço, Bruno. Não tinha espaço para Jesus se o barco de Pedro tivesse cheio. Por isso que estava vazio. Quem sabe muitas das vezes você entra aqui e você vai dizer assim: eu estou cheio, toma cuidado. Fala: Senhor, eu estou vazio, eu preciso se encher aqui nessa noite. Eu preciso sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo. Me ajuda, Senhor, a passar a batalha, a peleja. Quando eu olho aqui, a Bíblia vai dizer que passou Samar.
Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer para ele: acabou-se os mancebos. A Bíblia vai dizer que vão dizer para ele assim: ainda falta o menor. Está na onde? Está apacentando as ovelhas. A Bíblia diz que Samuel vai olhar para Jessé e vai dizer: manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar aqui. Já recebeu uma autoridade sentado? Ninguém recebe autoridade. Se chegar o presidente da república, que todo mundo fica de pé porque é uma autoridade. Era Samuel dizendo: ó, ninguém vai assentar à mesa enquanto ele não chegar. Quem? O rei de Israel. A Bíblia vai dizer que manda chamar. Chamar quem? Vai chamar Davi, amado do Pai. Está esquecido pelo homem, mas está sendo lembrado por Deus. Está lá no pasto. Será que Deus não podia usar Samuel para ir lá no pasto e ungir a cabeça de Davi? Podia. Mas aonde você está sendo envergonhado, Deus dará dupla honra para a tua vida. É dentro da tua casa, Deus vai te honrar dentro da tua casa. Você está sendo desonrado no trabalho, Deus vai te honrar no trabalho. Então nessa noite, meu querido, no lugar da tua vergonha, Deus trará dupla honra. Diga pro irmão aqui: nessa noite não tem café no bule, mas tem azeite. Tem azeite no vaso nessa noite. Tem azeite nessa noite. Abra a boca, adore, abre a boca, adore, abre a boca, adore. Jesus está presente na casa. Aleluia. Deus podia ungir Samuel. Samuel podia ungir Davi lá no pasto, mas ele disse: manda buscar, porque enquanto ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Fica todo mundo de pé, porque o rei vai chegar. Sabe aquelas pessoas que não acreditam em você? São essas pessoas que vão chegar e vai ter que bater no seu ombro e dizer: ora por mim, jejua por mim, prega para mim, ora na minha casa, interceda pela minha família. Pessoas que muitas das vezes não acreditavam em você, pessoas que muitas vezes olhavam para mim, para minha vida e diziam: o Tiago não tem jeito. Hoje muitas delas falam assim: ó, segue o caminho dele, vai para a igreja como ele foi. Pessoas que no mundo, quando via eu o jeito que eu estava, quando eu entrei para pregar dentro do presídio, pessoas que estavam aqui fora, que quando encontrei com ele lá dentro, olhou para mim e falou: você está diferente. Eu falei: é Deus que muda a vida do homem. Se cumpriu na vida de Davi o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. O verso 5 ele vai dizer: prepara, Deus, uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Deus está preparando mesa aqui nessa noite. Para quê? Para os teus inimigos olhar para você e ver você sendo honrado por Deus. Deus não vai matar o inimigo, não. Vai perseverar. Ele convida para quê? Para ver você sendo vitorioso, sendo honrado pelo grandão da Galileia. Porque há umas orações que as pessoas fazem, oração de macumbeiro, diz: mata ele, Senhor, mata ela, né? Davi não mandou matar ninguém. Davi falou: prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Para quê? Para ver eu sendo honrado. Tem um corinho do Rio de Janeiro, que é o Giovanni Brasaviva, canta, que fala: para de dizer que a macumbeira vai morrer, eu profetizo que ela vai se converter. Para de dizer que o traficante vai morrer, eu profetizo que ele vai se converter. Então você tem que aprender a profetizar que ele vai ser salvo. Você tem que profetizar que ela vai ser liberta. Não ficar amaldiçoando, porque Deus chamou eu e você não foi para amaldiçoar ninguém. Deus chamou eu e você para abençoar, para abençoar, para abençoar. Só abençoa quem está cheio da glória. Só abençoa quem tem para abençoar.
Como é que alguém que não tem nada de Deus pode oferecer alguma coisa para alguém? Foram chamar Davi. A mesa está preparada na casa dele. E os irmãos que menosprezavam vai ter que ver Davi sendo honrado. E aí, pastor Tiago, estou vendo Davi chegando dentro da casa de Jessé. E a Bíblia vai dizer que quando ele vai se aproximando, os irmãos de José vão olhar um para o outro e dizendo: é ele? Não podia ser eu? Não podia ser você? Não, é ele. Quando chegar o seu tempo, é o seu tempo. Respeite o tempo de quem está chegando agora. Como assim, pastor Tiago? Se Deus está usando o seu irmão para subir aqui para pregar, dá glória a Deus aí, porque uma hora vai chegar a sua vez. Lembra de João pregando na beira do Rio Jordão? Jesus chegou lá, não tomou o microfone da mão dele. Jesus chegou lá e falou assim: continua pregando. Prega, João, porque eu vou dar glória. Prega, João, porque eu vou dar aleluia. Prega, João, porque eu vou dar lugar. Continua pregando, porque eu aprovo a pregação de João Batista. Jesus não veio arrancar o microfone da mão de João, muito menos falar para ele assim: ó, quem vai brilhar agora é eu. Quando Davi chega, a Bíblia vai dizer que Samuel vai tomar o vaso. Qual vaso? O vaso do capítulo 16. Que Deus olhou para ele e falou assim: enche o teu vaso de azeite e vem. Não é enche o teu vaso de azeite e vai, não. Vem, porque eu, Senhor, vou te dar direção aonde vai ir. O GPS de Deus. Jesus disse no João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, ele é o caminho. Ele não é um caminho, ele é o único caminho. Quem não anda pelo caminho está andando pelo atalho. Quem não anda pela verdade está andando na mentira. Quem não anda na vida, no caminho da vida, está andando no caminho da morte. Então nessa noite é a noite de você entrar pelo caminho, porque a Bíblia diz que Samuel está com azeite na mão. Está chegando quem? Está chegando Davi. E quando Davi vai chegando, a Bíblia diz que o olho vai descer na cabeça de quem? Na cabeça de Davi. Flávio Joséfo vai dizer que quem vai ungir Davi como rei é os irmãos e o pai, que não acreditava no ministério dele, não acreditava na chamada dele. A minha chamada não depende das pessoas que não acreditam. A minha chamada depende de mim. Eu acreditar naquilo que Deus deu para mim, naquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Porque se você ficar olhando para quem vai olhar para você e vai ficar julgando com aquele termômetro dizendo: esse é crente, esse não é, esse é quente, esse é frio, fica tranquilo, meu querido. Você tem que ter o propósito no seu coração de dizer: Deus me chamou para fazer a diferença na face da terra. Porque se o Deus olhasse como o homem olha, eu não estaria pregando aqui, você não estaria sentado aqui. Porque o mundo vai olhar e vai dizer: ela sentado lá, mas fez tanta coisa errada no mundo. E daí? A Bíblia diz em Coríntios 1:25: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Quando eu olho aqui, eu vejo Davi chegando diante da casa do pai. E a Bíblia vai dizer que o óleo desce sobre a sua cabeça. E a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E o Espírito Santo de Deus se retirou de Saul. E o espírito mau da parte de Deus atormentava todos os dias Saul. E aqui a Bíblia vai dizer que quando o Saul ficava praticamente possesso e demoniado, quem que ia lá dedilhar a harpa era Davi. Chama quem? Chama Davi. Quem é Davi? Aquele que estava lá rejeitado, aquele que estava abandonado pela família, aquele que estava esquecido, agora estava sendo lembrado até pelo rei que se dizia rei de Israel. A Bíblia diz que quando chamava Davi tocava a harpa e o espírito mau se retirava.
O que eu aprendo aqui, sabe o que é? Não é eu ter uma boa oratória, é ter a presença de Deus. Porque você pode ter até uma boa oratória, uma boa hermenêutica, uma boa homilética, mas se você não ter a presença, não adianta nada. Foi o que o Isaac trouxe aqui, a palavra de dízimo e oferta. Eu preguei essa palavra que o Isaac trouxe aqui, eu preguei lá em Moreira César, sobre o machado de Eliseu. Quando Eliseu, ele está na escola de profeta, ele vai dizer para os alunos vão chegar nele e vão dizer: a casa está apertada, a casa está pequena, vamos até o Jordão para cortar madeira e ampliar a casa. Eliseu não pediu nada para ninguém. As próprias pessoas que estavam ali na escola de profeta, os alunos, observaram que o lugar estava pequeno. Ele falou: vamos ampliar a casa. Chegou diante de Eliseu e falou assim: vamos. Eliseu vai dar ordem, pode ir. A Bíblia diz que volta um e fala: o Senhor não quer ir conosco? E Eliseu vai dizer para ele: eu irei. Mas por que, pastor Tiago? O que adianta cortar viga, cortar madeira, cortar lenha, ampliar a casa sem ter a presença? Porque Eliseu era representante de Deus na terra. Era o próprio Deus que estava na vida de Eliseu juntamente com ele. Ele falou: então, o Senhor não quer ir conosco, porque não adianta nada trabalhar sem ter presença. Porque se eu tiver a sua presença, eu estou mais seguro. Tanto é que o machado cai na água. Se Eliseu não está lá, o machado não flutua. O que adianta eu pregar aqui trazer uma boa palavra para você do grego, do hebraico, dominar tudo isso e não ter presença? Porque a presença que faz a diferença na minha vida e na tua vida. Não é, meu querido, eu ter aqui uma boa hermenêutica, fazer teologia, ler a Bíblia 20 vezes, não é isso. É ter a presença de Deus, e quando o demônio manifestar, chegar a botar a mão para expulsar o demônio e não sair correndo. Porque hoje tem crente assim, né? Se manifesta o demônio, a maioria sai correndo. Por quê? Porque está faltando presença. Está faltando unção na vida. Meu pastor lá, o pastor Marcos lá, quando faz o culto lá, que manifesta o demônio lá, não tem esse negócio de sair correndo não. Só a mão do meu pastor, mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Pastor Marcos. Meu filho, ora firme, não deixa fazer bagunça não. O pastor Carlinhos aqui também. Pega firme, né, Isaac? Não adianta vir pregar bonito, não adianta vir aqui fazer bonito para o pastor ver. Faça para Deus ver. O raio-x de Deus está passando aqui hoje. E aí, pastor Tiago, ele está olhando para dentro de mim, para dentro de você aqui nessa noite. Deus, ele te conhece mais do que você mesmo. Deus está olhando e sabe, Deus está olhando e dizendo: eu sei quem você é. Eu te conheço melhor do que tua esposa. Eu te conheço melhor do que o teu esposo. Eu te conheço melhor do que a tua mãe que te gerou. Porque foi eu que te criei. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus, adorando. Adorando, 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 adorando. Porque é um grande cálice aqui de azeite dentro dessa igreja, que está pronto para ser derramada na minha vida e na tua vida aqui. E aí, pastor Tiago, só vai descer sobre a boca e sobre a cabeça daquele aqui abrir a boca para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Eu não sei se você acredita no batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro de quando aceitei Jesus. Eu me lembro quando eu vi o pastor Leandro Matos pregando no altar da Assembleia de Deus do Belém. Eu dizia para Deus: Senhor, eu também quero ser um pregador. Eu também quero falar essas línguas que ele fala. E eu não entendia muito bem, primeira vez que eu tinha pisado dentro da igreja. E quem ali Deus usou para falar comigo a primeira vez foi o pastor Leandro Matos. E eu dizia: Senhor, eu quero pregar igual, quero falar línguas estranhas. Deus ali começou então a trabalhar na minha vida. Ninguém na minha casa era crente. Morava ali perto da mina onde a minha mãe mora até hoje. E eu comecei a orar e jejuar dentro de casa, orando e jejuando, orando e jejuando. O meu pai, que tanto que queria que eu fosse para o culto, fosse para a igreja, o diabo usava a boca dele dizendo: agora vai ficar o dia todo no quarto, orando, jejuando. Aí eu fiquei comigo assim: eu vou voltar para o mundo.
eu vou voltar a usar droga. Deus falou assim: não, continua orando, continua jejuando, porque o inimigo está usando a boca dele. Ninguém era crente, e eu continuei orando. Deus batiza com o Espírito Santo. Deus ele me batizou, não foi no congresso. Deus me batizou, sabe aonde? Dentro do meu quarto. E aí, pastor Tiago, eu lá no meu quarto com meu joelho dobrado orando, dando glória, 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 glória. De repente a glória invadiu o quarto. Deus me batizou com o Espírito Santo. Comecei a falar em outras línguas, e Deus ali, comecei a sentir a presença de Deus. Enquanto mais eu falava, dava glória, mais o meu corpo arrepiava. E aí, pastor Tiago, o mesmo Deus que batizou lá, Ele quer te batizar aqui hoje. E aí, só vai sair vazio daqui se você quiser. O culto não depende do pregador, do pastor, de quem dirigiu. O culto depende de você. O que você veio oferecer para Deus aqui hoje? O que você veio oferecer para Deus aqui hoje? Você veio para o culto desse para ficar de boca fechada? Aqui na tipologia, Samuel está representando Deus. O azeite que ele carrega na mão é a tipologia do Espírito Santo. A casa de Jessé é a tipologia desta igreja, e Davi é a tipologia de crente que está aqui hoje. Samuel está procurando Davi. Se não encontrar ninguém, eu estou primeiro aqui nessa noite. Pode derramar o azeite na minha vida, pode me encher com o Espírito Santo, pode me renovar com variedade de língua, porque tem crente que está aqui e fica olhando escandalizado, dizendo: para que falar tanta língua estranha? É melhor falar línguas estranhas do que falar outros tipos de língua. É melhor falar línguas estranhas do que falar mal do pregador, mal do pastor, mal da igreja, mal do irmão, mal da irmã. Abra a tua boca e adora. Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em mistério, deixa Deus te renovar.